Oi, gente, tudo bom? Ó, vamos lá para a nossa aula 4, tema Visão do Governo dos Doze. Acompanha comigo, lá em Gênesis 15, vamos falar de outro visionário, né? Abraão, um homem de Deus tremendo. Sabe, aqui diz assim, em Gênesis 15, versículo 5 ao 6. Então o levou para fora e disse: Olha para os céus e conta as estrelas, se as podes contar. E disse-lhe: Assim será a tua descendência. E creu ele no Senhor e imputou-lhe isto por justiça. Entenda, Deus deu essa visão, falou para Abraão: você precisa ter uma visão do que eu quero para você. Foi Deus que colocou aquela visão no coração de Abraão. Por quê? Porque Deus é o maior animador dos sonhos. Deus, ele traz vida aos sonhos. Então, ele abriu os olhos de Abraão, colocou imagens na sua mente para que ele sonhasse e visualizasse. Então, estamos falando aqui de sonhos colocados por Deus. Não estou falando para usar o poder da visualização para sonhos egoístas, para sonhos, sabe, interesseiros, não. Estou falando dos sonhos que Deus coloca no nosso coração. O poder da visualização serve para todo quanto é sonho. Primeira fase de realizar um sonho é visualizar. Mas hoje eu quero te desafiar a deixar Deus colocar, né, esse sonho, essas imagens no seu coração. Então, eu queria que você visualizasse o crescimento do seu ministério. Eu lembro que quando eu comecei a viver em célula, a primeira vez que eu fui numa célula, eu fiquei impactado com aquela ideia tão tremenda, né? Porque até então eu estava acostumado com cultos na igreja, e quando eu vi aquele culto numa casa, foi incrível. E eu queria liderar a célula. Eu já desejava, eu já sonhava liderar, claro. Eu não tinha capacidade nenhuma, não tinha treinamento, ainda não tinha nenhum suporte, né? Eu estava apenas visitando, mas eu já queria. Então eu comecei, né, a ser fiel a uma liderança. Essa liderança me ensinou e ela me deu uma oportunidade de ministrar um dia. Foi a minha primeira pregação. Então, preparei umas 10 páginas de pregação, bem imaturo, sem saber direito como fazer. Então, eu levei para a minha liderança, que na época era a pastora Farrá, sentei no sofá da casa dela. E ela tirou ali, de 10, tirou 8 páginas. Ela me ajudou, afinou aquela pregação, me ajudou a aperfeiçoar. E eu ministrei naquele dia, naquela célula. E para a glória de Deus, 6 almas se converteram a Jesus naquele dia. Então eu entendi. Deus tem um chamado na minha vida. Deus tem um chamado para eu liderar a célula. Então eu mudei de cidade, fui morar em Teresina. E as minhas primeiras células ali, eu abri, eu acho que em 2008. Não foram fáceis aquelas células, foram células difíceis. Muitas vezes eu fiz a célula sozinho. E eu via ali cadeiras vazias e eu preparava a célula, eu colocava cadeiras naquela célula e eu pedia para Deus, Deus, manda discípulos. E o Senhor me falava, consegue visualizá-los? Consegue ver? Então prega como se eles estivessem aí, porque eles estarão. E eu comecei a visualizar aqueles discípulos. E para a glória de Deus, 10 anos depois, eu saí de Teresina, fui enviado para outra cidade, para Barreiras, na Bahia, mas deixei uma geração com centenas de homens em Teresina, dezenas de homens em Teresina. Então, saí de sozinho para uma geração com vários homens servindo ao Senhor através daquele ministério. Tudo isso visualizando o crescimento do seu ministério, do meu ministério, né? Então, desenhe a imagem da bênção na sua mente. É Deus que vai trazer vida a essas imagens que a gente desenha na nossa mente. Olha o que diz 2 Coríntios 4:18. Não atentando nós nas coisas que se veem. Não fique prestando atenção nas coisas que você está vendo, mas nas que se não vê. São essas coisas, sabe, no mundo da visão, no mundo espiritual, no mundo dos sonhos. São essas coisas que nós devemos atentar. O apóstolo Paulo diz que nós devemos colocar a nossa cabeça para funcionar e visualizar as coisas que nós não estamos vendo. Porque as coisas que nós vemos são temporais, são passageiras, têm menos valor, mas as que não se veem, essas têm valor eterno. Então, começa a visualizar. Visualize o tamanho do seu ministério. Tenha imagens claras na sua mente. Pastor, como é que eu posso fazer isso? Daniel, como é que eu posso fazer isso? Investindo tempo a sós com Deus. É no momento de intimidade que as imagens que você recebe, elas aumentam de importância. Então você vai pedir para Deus te mostrar, para colocar os sonhos dele na sua mente. É no momento de intimidade. Comprometa-se totalmente a implementar a visão.
Comprometa-se a colocar a visão em prática. Como é que você fará isso? Como é que eu posso tirar a visão e trazer do mundo da imaginação, do mundo dos sonhos, da mente e trazer isso para a realidade? Saiba que os pintores, para eles tirarem aquilo que está nas suas mentes e colocar numa tela no mundo real, eles usam pincéis, os pincéis corretos para concluir essa obra. Mas também é preciso tempo. Uma obra, uma grande obra, uma obra de qualidade, é preciso muito tempo investido. Então, você precisa de duas coisas: tempo e o pincel correto. Né? O nosso pincel é a visão G12. Cada igreja vai cumprir o seu propósito, cada igreja trabalha numa visão que recebe para cumprir o sonho de Deus aqui na Terra, mas nós usamos o pincel da visão. Né? Nós temos esse compromisso, nós acreditamos, nós amamos a visão celular. E a visão é a ferramenta que nós usamos para pintar a nossa nação, a nossa cidade, com o vermelho do sangue de Jesus. Então, com ela, a gente pode conquistar cidades, né? E entenda que tem um poder muito grande nos 12. Jesus é o nosso maior referencial, ele é o nosso grande exemplo. Então, o contato de Jesus com as multidões era esporádico, era de vez em quando, era uma vez ou outra, mas com os discípulos não era assim. Com as multidões, o contato não era frequente. Com os discípulos era frequente. Jesus, ele focava na sua liderança de 12, da sua equipe de 12. Ele passou a maior parte da sua vida ministerial com eles. Ele investiu quase 70% do seu tempo ministerial com os 12. Então, eu quero passar um vídeo para você agora explicando mais ou menos como funciona isso. O que é a visão? Jesus disse: Ide por todo o mundo, fazendo discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardarem tudo o que tenho ordenado. Eis que estou convosco todos os dias, até o fim dos tempos. A visão G12 é uma estratégia que permite que cada crente se desenvolva como um verdadeiro discípulo de Jesus. Como isso acontece? Marcos 3:13. Jesus subiu ao monte e chamou a si aqueles que ele quis, os quais vieram para junto dele. Estabeleceu 12 para que estivesse com ele para enviá-los para pregar. A visão G12 consiste em fazer a obra de Deus da mesma maneira que Jesus fez, isso é, através de 12 pessoas. Esse é o número perfeito de pessoas que um líder pode cuidar, ensinar, orientar e ajudar a crescer, com a condição muito importante, que esses façam o mesmo, tendo cada um sua própria equipe de 12. Deus estabeleceu um tempo de 12 meses para contar os anos, 12 horas para contar o dia, 12 horas para a noite. Estabeleceu o seu povo em 12 tribos para organizar, guiá-los e entregar a cada um o território. Jesus escolheu 12 pessoas, homens comuns e normais, que foram formados e transformados em grandes líderes que continuariam com a grande comissão de ir e fazer discípulos. A chave está em compreender que cada um de nós, como crentes, tem um potencial. Todos podemos ser líderes e influenciar ao nosso redor, nos negócios, nas artes, nos esportes, nos estudos ou mesmo em casa com vizinhos. Todos estamos rodeados por pessoas que podemos levar ao processo, fazendo de cada um deles um discípulo. O desafio é que você possa formar uma equipe de 12 pessoas, que junto com eles faça a obra de Deus. A partir desse momento, subiremos um a um os degraus que denominamos a escada do sucesso, através do ganhar, consolidar, discipular e enviar. Você pode se tornar um grande líder. Está pronto para começar? Finalizamos aqui a nossa quarta aula, Visão do Governo dos 12.